Hoje vamos falar a respeito de integrais indefinidas que nós chamamos de antiderivada ou primitiva, que consiste na devolução de uma expressão na sua forma original antes de ser derivada. No caso, nós chamamos de integral ou primitiva a toda expressão que aparece nesta forma, onde isto daqui nós chamamos de sinal de integração. F de x é a função a ser integrada. O dx é a diferencial que identifica a variável de integração. O c é a constante de integração. A respeito de entender todas essas coisas, veremos ao decorrer do vídeo que você vai entender e perceber claramente sobre o que nós estamos a falar. Por enquanto, o que nós precisamos saber é que quando nós usamos a integral para uma certa função, queremos devolver a função na forma original antes de ser derivada. Por isso que nós chamamos de integral, chamando de primitiva ou antiderivada. Porque, na verdade, estamos a devolver uma certa função que foi derivada a assumir a sua forma original. Por isso nós chamamos de antiderivada. Aprender fácil. Então, vamos supor que nós teremos aí integral de x elevado a n dx. Como é que nós podemos integrar isto daqui? Sabíamos, na verdade, que na parte da derivada, para nós podermos derivar uma função x elevado a n, tínhamos que baixar expoente a multiplicar no coeficiente e o mesmo n também poder perder uma unidade. Agora, na integral a coisa é diferente. Temos que adicionar o expoente por uma unidade e o mesmo expoente também temos que dividir o seu próprio denominador para poder, na verdade, mostrar-se o contrário da derivada, isto é, o contrário daquilo que é o cálculo diferencial. E após ter feito isso, temos que colocar mais c, que isso significa a constante de integração, que isto já vamos perceber como é que isto funciona. Por exemplo, temos aí integral de x ao quadrado dx. Como é que nós podemos fazer? A nossa fórmula nos mostra que o expoente deve ser adicionado por uma unidade e o mesmo expoente adicionado por uma unidade tem que passar a dividir também, ou seja, tem que passar aonde? No denominador da mesma expressão. Neste caso, teremos ali que adicionar no expoente por 1 e o mesmo também expoente que já temos, o expoente atual vai ter que passar também para o denominador a dividir isto tudo colocando ali mais c. E o passo a seguir nós já sabemos na verdade que lá no expoente do x temos ali 1 mais 2 ou 2 mais 1, tanto faz, será igual a 3. Então, se lá é 3 também no denominador também terá que ser o 3. Deste modo nós já conseguimos integrar aquela expressão x ao quadrado. Então a integral de x ao quadrado é igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Se você está percebendo, se você está entendendo com muita facilidade, então clique no gostei, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sino de notificações. Agora vamos fazer o experimento para sabermos na verdade se é isso que nós dissemos que derivada é inversa da integral, ou seja, a integral é antiderivada. Temos aí f de x igual a x ao quadrado menos 1. Vamos achar a derivada dessa expressão. Então, derivada de f de x será igual a x ao quadrado menos 1 derivada. Então, derivando aquela expressão, o que é que teremos ali? Ficamos ali com derivada de f de x igual a derivada de x ao quadrado dará 2x e a derivada do 1 irá nos dar 0. Então, neste caso, ficamos ali com 2x menos 0. Então, continuando ainda, f derivada de x igual a 2x menos 0 igual a 2x. Esta é a derivada de x ao quadrado menos 1. Agora imagina então se nós formos a levar esta mesma expressão que nós derivamos e podermos lá integrar para podermos saber na verdade qual é a expressão que surgirá e para sabermos também qual é este conceito do mais c. Então, para nós podermos integrar isto dali, precisamos, na verdade, lançar a constante para fora e já temos ali o x que não está elevado a nada, quer dizer que está elevado a 1. Então, vamos colocar ali a adicionar por 1, que é a fórmula da nossa integração. E o expoente também vai ter que figurar no denominador, isto mais c. E o passo a seguir, teremos que adicionar ali 1 mais 1 que está no expoente. Ficaremos ali com 2 no expoente, mantendo a expressão do jeito que ela se encontra, 2x elevado a 2, ou seja, 2x ao quadrado. E se é o quadrado também sobre 2, isto mais c. E o passo a seguir, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que simplificar o termo comum que se encontra no numerador, assim como no denominador, neste caso é o 2. Então vamos ter que simplificar o 2 e o 2 aqui.
Ficamos aqui com x ao quê? Ao quadrado, isso tudo mais c. Então, se nós formos a perceber o que está a acontecer, se nós formos a anotar o que está a acontecer, vamos perceber que esse x ao quadrado é o mesmo também que está lá, naquela função primitiva, que estava lá antes de ser derivada. Então, x ao quadrado, só que não conseguimos devolver a nossa constante. Então, aquela mesma constante que nós não conseguimos devolver, que não sabemos também se havia uma constante, então é representada por mais c. Por isso chamamos de constante de integração. Esta constante representa aquela constante que estava ali ao lado do x ao quadrado, que era menos 1. Então, existem alguns casos que nós não sabemos o que aconteceu, mas podemos encontrar também o mais c, que substitui ou que representa a ausência daquela constante que havia na função primitiva. Já que nós conhecemos o passo a passo da integração, então vamos conhecer algumas propriedades primordiais ou fundamentais que são indispensáveis para aprendermos a integrar de boa forma. Então, temos aí a integral de k vezes f de x dx. Neste caso, o k é uma constante que pertence ao conjunto dos números reais. Então, neste caso, se nós temos uma constante a encostar uma certa função, teremos que largar aquela constante para fora da integral e ficamos com apenas a própria função, que no caso estamos a falar de f de x dx. Então, deste modo, colocando na prática, nós temos aí, na verdade, integral de 4x dx. Então, já que o 4 é uma constante, vamos ter que soltá-lo para fora e ficaremos ali de certa forma com integral de x dx, em que integrando isto, nós já sabemos que na verdade teremos que adicionar no seu expoente por 1 e do mesmo modo também teremos o resultado que nós teremos lá no expoente, teremos que também passar no denominador, isto adicionado por mais c. Chegado a este ponto teremos que simplificar, né, o 4 e o 2 lá, e isso nos dará 2x ao quadrado mais c. Se ainda você não colocou o seu like, deixe ficar o seu like e também deixe o seu contributo se você está gostando da aula. E também teremos que ver ali uma outra propriedade da soma ou diferença de duas ou mais funções a serem integradas. Então, se você tiver ali duas ou mais funções sendo separados por sinal de adição, assim como subtração, você também terá que separar também as duas funções em duas integrais que estão a se somar ou a se subtrair. Nesse caso, teremos a primeira integral, que é integral de f de x dx, mais, se for o caso, menos se for o caso também, integral também do g de x, neste caso, integral ali, integral aqui. Já que você já tem uma certa noção, é só executar de vez e a coisa vai funcionar corretamente. Agora imagina que apareça aí integral de 1 sobre x dx. Como é que nós podemos integrar isso? Isto, na tabela das integrais, é muito simples. Nós dissemos que, na verdade, a integral é antiderivada. Então, é só pensarmos qual é a derivada que cria este resultado que se encontra na nossa integração. É ln de x. Então, derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Então, integral de 1 sobre x é igual a ln de x. Muito fácil e muito simples demais para poder, na verdade, resolver. E temos ali também mais uma outra propriedade em que nós temos ali uma certa função exponencial a ser integrada. Neste caso, integral de a elevado a x dx. Para nós podermos integrar essa expressão, precisamos, na verdade, levar a mesma função exponencial, que é a elevado a x, e podemos ali dividir pelo logaritmo natural da mesma base a, sem o expoente, sabendo que o logaritmando de um certo logaritmo tem que ser maior que zero e a base diferente de 1. Então vamos ver isto no passo a passo ou na prática como é que fica. Então temos aí integral de 3 elevado a x dx. Como é que nós ficamos quando nos depararmos com uma coisa dessas ou algo parecido com aquilo? Temos ali uma certa base elevada a um certo expoente x que nos parece que é a integral de a elevado a x dx, em que aquilo que está lá embaixo, a base, é uma certa constante. Então, neste caso, teremos que colocar aquela base elevada ao próprio expoente, só que isto dividido pelo logaritmo natural daquela mesma base que já é maior que 0 e diferente de 1 também, né? Então, já temos ali logaritmo natural de 3, isto mais c, que é a nossa constante de integração, porque nunca se sabe se a função que nós estamos a integrar não havia, ou seja, não tinha constante.
E temos aí mais um outro exemplo de integral neperiano, neste caso de e elevado a x dx. Esta é a integral mais fácil que já existiu, mais simples que já existiu. Integral de e elevado a x dx é igual ao próprio e elevado a x, simples assim, só que na ponta devemos colocar mais c e já está. Então, se você me acompanhou até aqui, não saia sem deixar o seu contributo nos comentários, não saia sem deixar o seu like, não saia sem deixar a sua sugestão, não saia sem deixar algo benéfico para ajudar no desempenho do canal e no crescimento do mesmo. Bom, se tiver dificuldades na aula, é só deixar também a sua dúvida nos comentários e se te serve de consolo também, até a próxima.